Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais esse nosso encontro semanal. Com o propósito de buscarmos as orientações seguras, aqui estamos novamente, desfolhando as obras complementares da doutrina espírita. E antes de nós buscarmos o tema desta oportunidade, vamos fechando os nossos olhos, respirando lentamente, voltamos o nosso pensamento de gratidão a Deus, nosso Pai, que nos auxilia a todos os instantes, que está conosco a todos os momentos, que não nos abandona jamais. E Jesus, nosso mestre e querido amigo, que sempre, através das suas mensagens de longa data, vem tentando nos alertar e nos orientar. Os benfeitores amigos, anjos de guarda que conosco caminham nesta existência presente, a nossa gratidão. Que possamos, nesse breve momento, buscarmos estas lições, as palavras que venham ampliar os nossos conhecimentos e nos favorecer de forma segura a condução das nossas vidas frente, principalmente, ao uso da moeda relacionada ao trabalho. Muita paz a todos. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. O venerando Emmanuel trouxe uma obra intitulada Livro da Esperança, com o apoio psicográfico de Francisco Cândido Xavier, e encontramos no capítulo 46 desta obra o título Moeda e Trabalho, onde ele, extraindo dois trechos, um do Evangelho de Jesus, o Evangelho de Mateus, com a fala de Jesus, capítulo 25, item 14, diz o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E no outro texto atribuído ao Evangelho segundo o Espiritismo, já no capítulo 16, item 10, diz o seguinte, que os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos inteligente desses bens. Muito bem. No início deste texto, Emmanuel, num primeiro bloco, apresenta 3 exemplos, falando a respeito deste uso, desses recursos e os acontecimentos, os desastres que eles também causam. Diz o seguinte, que se muitos corações, muitos de nós ainda dormem petrificados na terra, em azinhavre, em aborrecimentos de sovinice, causados pela sovinice, fujamos nós. Não vamos pensar nós que o dinheiro é o causador de semelhantes calamidades.
Então diz ele que condenar a fortuna pelos desastres da avareza seria o mesmo que espancar o automóvel pelos abusos do motorista. O fogo é companheiro do homem desde longa data, desde a aurora da razão. E porque surjam de vez em quando incêndios arrasadores, calamidades, ninguém reclamará do mundo o disparate de suprimi-lo. Os anestésicos são preciosos auxiliares de socorro à saúde humana. Mas, se existem criaturas que fazem deles instrumentos de vício ou do vício, ninguém vai pedir à ciência essa ou aquela medida que lhes objetive a destruição. Por certo, 3 exemplos muito práticos, muito claros de se ver. O uso da fortuna relacionado ao uso do automóvel, do carro, ou mau uso, né? E condenar o carro pelo mau uso. Quem estava lá não era motorista, o que dirigia. O fogo, também bem direcionado, pode ser um auxiliar, como acontece em algumas atividades agrícolas. Mas também, descontrolado, traz muita calamidade. E anestésicos, remédios, né, que vêm para auxiliar na questão da dor, do controle das dores humanas, se utilizado com muita quantidade, transforma-se em instrumento de vício. Muito bem. A moeda, em qualquer forma, é agente neutro de trabalho, pedindo simplesmente instrução que a dirija, alguém que direcione a moeda para o recurso bem aplicado. Dirás provavelmente que o dinheiro levantou os precipícios dourados da vida moderna, onde algumas inteligências, algumas pessoas se desvirtuaram na loucura ou no crime, comprando inércia e arrependimento a peso de ouro. Contudo, é preciso lembrar as fábricas e instituições beneméritas que ele, o dinheiro, garante, ofertando salário digno a milhões de pessoas. É possível ainda mais que acredites seja ele, a moeda, o dinheiro, responsável por alguns homens e mulheres de bolsa opulenta, com muitos recursos, muito dinheiro, que sustentam, ou que espantam, melhor dizendo, o tédio de país em país, a afeição de doentes ilustres, exibindo extravagâncias na imprensa internacional, nas revistas, nos jornais, né? Exibindo essas extravagâncias, como dissemos, né? Entretanto, é forçoso reconhecer os milhões de cientistas e professores, industriais e obreiros do progresso que a riqueza nobremente administrada sustenta em todas as direções. A divina providência, Deus, nosso Pai, suscita amor ao coração do homem, e o homem substancializa a caridade, transformando o dinheiro em pão, que extingue a fome. A eterna sabedoria inspira educação ao cérebro do homem, e o homem ergue a escola, transfigurando o dinheiro
em clarão espiritual que varre as trevas. Vejam nesses dois últimos exemplos a intercessão da sabedoria divina, nos conclamando em duas oportunidades muito bem lembradas e elaboradas por Emmanuel, através dos sentidos, dos olhos, ouvidos, do coração enternecido por aquele momento, por aquele que está carente, e de levar o recurso. Quantas misérias, quantas situações que despertam na criatura humana a empatia da dor do semelhante e faz com que se dirija a ele, levando os recursos que tanto está carente naquele momento. Bem como também, promovendo ao cérebro humano a oportunidade de ver concretizado de forma material os espaços onde as crianças, os jovens, possam adquirir conhecimento e ampliando a sua inteligência, acabando, como ele mesmo diz aqui, com as trevas da ignorância. Muito bem, então, no terceiro bloco, concluindo o texto, ele diz que não censures a moeda que será sempre alimento da evolução. Sempre tem um mau uso, mas a moeda, ela será sempre alimento, ou seja, proporcionará a evolução. Reflete nos benefícios que ela pode trazer. E muitos, Assim, para que lhe aprendas todo o valor, se queres fazer o bem, não vamos exigir para isso que o dinheiro que permanece na contabilidade dos outros. Não vamos pedir o dinheiro dos outros, não vamos falar do dinheiro que está na mão dos outros. Mas ele diz aqui, mobiliza os recursos que a infinita bondade, que essa infinita bondade é Deus, coloca diretamente nas nossas mãos esses mesmos recursos e ainda hoje, nesse prezado momento, em algum canto ou recanto de uma viela esquecida, a ofertar-lhes um caldo reconfortante às mães infortunadas que o mundo esqueceu, perceberás que o dinheiro convertido em cântico fraterno te fará ouvir a palavra de luz da própria gratidão em prece jubilosa. Deus te ampare e abençoe. Bem, muito boa o texto de Emmanuel, muito rico, muito esclarecedor a respeito desta proposta de refletirmos sobre o uso e o mau uso que muitas vezes acontece com relação à moeda, que ainda é um dos mecanismos pelos quais a própria sociedade, o mundo de uma forma geral, proporcionou, alavancou a própria evolução, chegando onde nós estamos. Com os avanços na área da tecnologia, da ciência, da medicina e tantas outras áreas beneficiadas pelo bom uso que a própria moeda converteu. É claro que ainda temos muitos daqueles que ainda, pelos equívocos, pela ânsia, pela ignorância, mas pelo descuido do momento, estão muitas vezes ainda desviando recursos
utilizando o mal desses recursos, amontoando tesouros na terra, como o próprio Mestre Jesus nos lembra, amontoando-os e sujeitando a esses mesmos recursos a serem destruídos pela ferrugem e pelo roubo, né, daqueles que também estarão cobiçando isso. Então, meus amigos, minhas amigas, essa é a nossa contribuição de hoje, desejosos de que todos tenham um bom proveito e nos encontremos numa próxima oportunidade. Paz e luz a todos e até mais. Grande abraço.